Fala, galera! Então, a aulinha de hoje, conceitos essenciais, aula 7. Professor Bortoli aqui e vamos falar sobre regra de 3 simples. Galera, a regra de 3 simples, ela é dividida em regra de 3 diretamente proporcional e inversamente proporcional. Vamos exemplificar então esses dois casos. Acompanha aqui, ó. Primeiro exemplo está falando: se 45 trabalhadores constroem 36 quilômetros de estrada por mês, então 52 trabalhadores construirão quantos quilômetros de estrada? Bom, é um problema que relaciona duas grandezas. Quais são essas duas grandezas? O número de trabalhadores e a quantidade de quilômetros construído. Primeiro passo para se resolver uma regra de 3 é montar esta tabela, essa estrutura. E aí vamos colocar os dados. Quantos trabalhadores nós temos? 45 trabalhadores. Então vai lá e marca. 45 trabalhadores construindo 36 quilômetros de estrada. Ele fala, se nós aumentarmos o número de trabalhadores, se nós pegarmos agora 52 trabalhadores, quantos quilômetros de estrada estes construirão? É uma regra de 3, então você vai lá, coloca aqui 45 está para 36, assim como 52 está para X. Qual é o próximo passo, meninos? Concentra aqui, ó. Você precisa verificar se essa regra de 3 ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Quando que uma regra de 3 ela é diretamente proporcional? Quando uma das grandezas, ao aumentar, faz com que a outra também aumente. Pensa comigo, se eu aumentar o número de trabalhadores, o que vai acontecer com a quantidade de quilômetros construídos? Vai aumentar também. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais, então basta nós multiplicarmos em cruz. Vai lá e multiplica em cruz. Grandezas diretamente proporcionais, multiplica-se em cruz. E ao efetuar essa multiplicação, nós temos 45 vezes x, que é igual a 52 vezes 36. Galera, ao fazermos essa conta, o 45 vai passar para lá dividindo, eu já coloquei o resultado direto, nós teremos aí 41,6 quilômetros de estrada construídos. Beleza? Então, ó, regra de 3 diretamente proporcional. Eu multiplico em cruz. Segundo exemplo, regra de 3 inversamente proporcional. Então vamos lá, vamos estudar direitinho, vamos ver esse exemplo. Lê comigo aqui o probleminha. 2 operários necessitam de 210 horas para realizar um trabalho. Considerando que a produtividade desses operários seja equivalente, quantos operários a mais, com a mesma eficiência destes, precisariam ser encontrados para que o mesmo trabalho fosse realizado? Nas mesmas condições, só que agora em um intervalo de 70 horas. Qual é o primeiro passo para resolver uma regra de 3? Identificar as grandezas. Quais são as grandezas que nós temos nesse problema? Operários e tempo. O tempo retratado em horas. Vamos buscar as informações, então, para completar a primeira linha da nossa tabelinha ali. Quantos operários nós temos? 2 operários. Quanto tempo eles realizam esse trabalho? 210 horas. Veja que o problema está perguntando para vocês, quantos operários a mais eu necessito contratar? Então eu vou falar que eu preciso contratar X operários. Eu já tenho 2, eu vou contratar X operários a mais, ficando então com X mais 2 operários. E esses operários agora construirão essa estrada, né? Vão realizar esse trabalho em 70 horas. Agora, meninos, vocês precisam verificar essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vejamos, nós estamos trabalhando, né, com operários e tempo de serviço. O que acontece se eu aumentar o número de operários? O trabalho vai ser realizado em
menos tempo. Então, quanto mais operários, menor o tempo. São grandezas inversamente proporcionais. Se um lado aumenta, o outro diminui. E aí fica então a regra. Qual que é a regra para nós trabalharmos com grandezas inversamente proporcionais? Com regra de 3 inversamente proporcionais. A gente multiplica os números da frente pelo da frente. Olha lá, vou multiplicar o 2 pelo 210 e vou multiplicar o x mais 2 por 70. Então, quando for regra de 3 inversamente proporcional, multiplico da frente pelo da frente, ficando x mais 2 multiplicado por 70, que é igual a 2, que multiplica 210. Galera, dá para cancelar, olha lá, dá para cancelar o 70 com o 210. Vai lá e cancela. Vai dar 3, né? O 70 cancelado com 210 deu 3. E aí a gente tem então x mais 2 igual a 2 vezes o 3, que dá 6. O 2 passa para lá subtraindo, então o x é igual a 4. Eu necessito contratar 4 funcionários a mais. Beleza, visto então os dois modelos de regra de 3. Diretamente proporcional, multiplica em cruz. Inversamente proporcional, multiplica em frente. E aí a gente vai treinar então nos exercícios. Vamos lá, volta aqui para o slide. Primeiro exercício, um avião realiza uma viagem entre duas cidades a uma velocidade de 700 km por hora. Uma empresa aérea colocará nesse trecho novos aviões com capacidade para voar a 800 km por hora. Considerando essas velocidades e que a viagem com aviões antigos durava 4 horas, quanto tempo em minutos os usuários ganharão com essa mudança? Galera, a gente primeiramente lê o problema, identifica as grandezas e agora a gente vai montar a tabela. A tabela relaciona a velocidade do avião em função do tempo, não é isso? Vamos lá. O primeiro avião, né? O avião antigo, é o avião que voa a 700 km por hora. Em quanto tempo ele realiza essa viagem? Em 4 horas. Vai lá e coloca então tempo 4 horas, velocidade 700 km por hora. Agora, ele vai colocar aviões mais rápidos, aviões que voam a 800 km por hora. E ele pergunta, então, quanto tempo essa viagem vai acontecer? Em quanto tempo, né, essa viagem vai acontecer? Próximo passo é avaliar. São grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Como é que eu faço essa avaliação? Eu olho para as grandezas, velocidade e tempo. Quanto mais rápido o avião voa, menos tempo ele gasta para chegar no seu destino. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais, uma aumenta, a outra diminui. Então nós multiplicamos em frente. Vou multiplicar o 700 pelo 4 e o 800 pelo x. Vai lá e faz essa continha. 800x é igual a 700 vezes 4. Ô professor, dá para cancelar o zerinho ali, não dá? Então vai lá e cancela os dois zerinhos do 800 com os dois zerinhos do 700. E aí a gente tem então 8x igual a 4 vezes 7, que é 28. Passa o 8 dividindo. 3,5 horas. Agora, cuidado, galera. Você precisa responder o que está sendo perguntado no problema. Ele está perguntando ali, olha na linha final, quanto tempo em minutos os usuários ganharão com essa mudança? Se eles vão chegar mais rápido, então eles vão ganhar tempo. Se a viagem era realizada em 4 horas e agora ela está sendo realizada em 3 horas e meia, então eles estão ganhando ali, estão tendo uma economia de tempo de meia hora, que corresponde a 30 minutos. Cara, não tem segredo, meninos. Regra de 3. Vai montar a tabelinha identificando as grandezas, vai verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais e aí efetua o cálculo. Vamos para mais um exemplo. Olha esse exercício. É um exercício de escala
É um exercício que acaba aparecendo muito nas aulas de geografia, né? Quando você está avaliando ali mapas, grandezas. Ele fala que em um mapa a escala é de 1 para 500 mil. O que significa isso? Que a cada uma unidade do mapa nós temos 500 mil vezes aumentada, né? A distância entre duas cidades é de 6 centímetros. Ele quer saber qual a distância real em quilômetros entre essas cidades. Bom, vamos montar a nossa regra de 3. A gente sabe que essa relação aqui é a relação do mapa, né, as informações contidas no mapa, e a informação real. São as duas informações. A cada uma unidade do mapa, nós temos 500 mil. Né? É multiplicado por 500 mil vezes. Ele fala, se no mapa vale 6 centímetros, quanto vai valer no real? Feito aí a nossa regra de 3, vamos identificar, são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Ô professor, essa é fácil, são grandezas diretamente proporcionais, porque quanto maior o trajeto que eu pego no mapa, maior a distância real. Então a gente multiplica em cruz. Vai lá e multiplica em cruz. 1 vezes x é igual a 6 vezes 500 mil. Ao fazer essa continha, a gente tem um valor de 3 milhões de centímetros. Agora, não custa lembrar, né? Ele está pedindo ali em quilômetros. Vamos colocar a nossa resposta em quilômetros. 1 centímetro, para ser transformado em metros, a gente vai usar a escala de 1 para 100. Né? 1 metro tem 100 centímetros, então basta dividir por 100. E do metro para o quilômetro, 1 quilômetro tem 1000 metros. Para transformar, então, o metro no quilômetro, divide por 1000. Então, divide por 100, divide por 1000. Volta no exercício. A gente vai dividir, na verdade, por 10 mil. Ficando, então, 30 quilômetros. Né? Essa é a distância real que separa essas duas cidades. Galera, vamos lá. Foco aqui na aula. Vamos fazer mais um exercício. Olha só. Exercício aí de vestibular, ele está falando o seguinte, lê comigo aqui. A figura é parte de uma notícia publicada sobre o programa Mais Médicos do governo federal. E ele deu um infográfico, né? Tem informações ali naquele gráfico, e ele fala, de acordo com as informações, é correto concluir que o valor aproximado de X que deveria constar no artigo é... Então foca aí na tabela, a gente tem uma informação importante, dá uma olhadinha nessa tabela, a segunda barra verde. Essa segunda barra verde, galera, tá falando que para uma população de 378 mil, a gente tem uma estatística de 1,88 médicos a cada 1000 habitantes. O que ele gostaria que acontecesse? Ele gostaria que essa estatística aumentasse para 2,7. Está aqui do lado, ó, 2,7. Tem que aumentar a população, então essa população tem que aumentar para X. Então eu vou falar que essa nova população, ela vai ser Y. Esse Y é a população antiga, é os 378, mais X. Beleza? E a regra de 3 que a gente vai montar. Acompanha comigo, ó. 378 mil corresponderá a 1,88. E o Y corresponderá ao aumento que ele quer, 2,7. Vamos escrever na tela, olha lá. Se a população é de 378 mil, a gente tem uma quantidade de 1,88 médicos, né, a cada 1000 habitantes. E se a população agora aumentar para Y, a gente terá uma relação de 2,7. E aí a gente vai multiplicar em cruz. Vamos multiplicar em cruz. Ao multiplicar em cruz, por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais, a gente vai obter 1,88 vezes Y é igual a 2,7 vezes 378. Fazendo essa continha, a gente vai chegar que o Y é igual a 542,87. Galera, vocês lembram o que era o Y? Volta aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui do lado no enunciado novamente.
O enunciado está falando para a gente, né? Que eu tenho aqui nessa segunda barra aqui, eu tenho 378 mil. Vai ter que aumentar. Vai ter que aumentar uma quantidade X. Então, para nós encontrarmos esse X, é só nós pegarmos esse 378 aqui e subtrairmos do valor que nós acabamos de encontrar na regra de 3. Então, volta lá no problema, volta lá no PowerPoint. A gente tem 542 mil, 83, né? Podemos aproximar aí para 543. Então, a gente vai subtrair esse número do 378. Aí a gente encontra o valor do X, que é aproximadamente 165. Volta lá no problema, é a alternativa C. Né? Esse aumento que a gente tem que ter é de 165. Beleza, meninos? Vamos continuar. Foco aqui na aula, hein? Vamos lá, ó. Mais um probleminha de regra de 3 pra gente. Vamos ler. A doutora Judite, ela sempre atende no seu consultório o mesmo número de pacientes a cada turno de 4 horas. Ela percebeu que gastando em média 25 minutos para atender cada paciente, sempre trabalhava 1 hora a mais que o seu expediente normal. O expediente normal da doutora é de 4 horas. Ela está trabalhando 1 hora a mais, então ela está ficando por 5 horas, né, nesse trabalho. Ela pergunta assim, ó, para que ela atenda o mesmo número de pacientes e cumpra exatamente o horário previsto para cada turno, qual é o tempo, né, de atendimento por paciente? Então vamos lá, vamos achar as grandezas. Quais são as grandezas que nós vamos relacionar? As grandezas são o tempo de atendimento por paciente em minutos e o tempo total que a médica, né, que a doutora Judite fica trabalhando. Se ela atender por 25 minutos cada paciente, ela não fica 1 hora a mais do que o expediente de trabalho? O expediente de trabalho dela não é de 4 horas, ela fica 1 hora a mais, então ela fica 5 horas trabalhando. A pergunta é, eu vou necessitar de quanto tempo de atendimento por paciente para que eu fique, né, para que a doutora fique 4 horas no seu trabalho? Maravilha, as grandezas estão identificadas. A gente vai verificar então se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que acontece, galera? Se eu diminuo o tempo total de trabalho, o tempo de atendimento por paciente também diminui. Ela não está trabalhando por 5 horas, ela está trabalhando por 4 horas. Então ela vai atender em um tempo médio cada paciente, um tempo menor, vai haver uma redução. Então são grandezas diretamente proporcionais, porque um lado diminuiu e o outro também diminuiu. E grandezas diretamente proporcionais nós multiplicamos em cruz. Fazendo a continha ali, 5 vezes x é igual a 4 vezes 20. 4 vezes 20 dá 100, passo 5 para o outro lado dividindo, então x é igual a 20 minutos. Para que ela permaneça por 4 horas em seu trabalho, ela tem que atender cada paciente num tempo médio de 20 minutos, o que nos leva aí à alternativa E. Beleza, galera? Vamos focar aqui. São problemas que envolvem regra de 3. Basta você identificar as grandezas e, ao identificar as grandezas, você monta a regra de 3 e aí vê. É diretamente proporcional? Multiplica em cruzes. É inversamente proporcional? Multiplica em frente. Mais um problema. A gente tem aqui, ó, 2 aviões comerciais partem de Fortaleza com destino a Lisboa, com 30 minutos de diferença. Parte o primeiro avião, 30 minutos depois, parte o segundo avião. O primeiro avião viaja a 880 km por hora e o segundo avião viaja a 1040 km por hora.
Em quantos minutos após a partida do segundo avião, o primeiro avião será ultrapassado? Para nós entendermos melhor esse problema, vamos fazer um esboço. Vamos pegar e vamos marcar aqui então os dois aviões. Vamos colocar aqui a defasagem entre uma decolagem e outra. O primeiro avião decolou, 30 minutos depois, o segundo avião decolou. E note que eu coloquei ali em horas, tá bom? Já que a velocidade está em quilômetros por hora, vamos trabalhar com o tempo em horas. 30 minutos corresponde a meia hora. A velocidade do avião 1, que é o primeiro avião, o avião que partiu, é 880 km por hora. E a velocidade do avião 2 é 1040 km por hora. Galera, a gente sabe que o avião que partiu por último, por ser mais rápido, ele vai alcançar o avião que partiu primeiro. E ele está perguntando exatamente isso. Então vamos fazer esses cálculos. Vem comigo. A gente vai montar primeiramente uma regra de 3 para calcular quanto que o primeiro avião se deslocou em meia hora. Então olha só, vamos calcular a distância percorrida por esse avião nas primeiras meia hora. Qual é a velocidade do primeiro avião? 880 quilômetros em uma hora. Ele andou uma distância X em meia hora. Galera, note que é a metade, né? Meia hora, metade de uma hora. Se em uma hora ele anda 880 quilômetros, em meia hora ele anda metade, que vai ser 440. Se você quiser, você resolve a multiplicação em cruz, porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, X é igual a 440 quilômetros. O que é esses 440 quilômetros? É a distância agora que separa o avião que decolou primeiramente do segundo avião. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. Olha só o enunciado do problema. A gente tem aqui marcado agora a distância que separa o primeiro avião do segundo avião. É 440 quilômetros. E eu preciso encontrar quanto tempo o avião de trás demorará para alcançar o avião da frente. Para isso, a gente vai usar um conceito chamado de velocidade relativa. Isso na física é bem simples de ser entendido. O avião de trás, ele não está a 1040 km por hora? O avião da frente não está a 880 km por hora? Então volta aqui no slide. A velocidade relativa é a velocidade de um avião em relação ao outro. A gente subtrai essas velocidades. É 1040 menos 880, que vai dar 160 km por hora. Essa é a velocidade de aproximação do avião de trás em relação ao avião da frente. Então agora eu monto a minha segunda regra de 3, que é simples. Usando essa velocidade, 160 km, em uma hora, 440 quilômetros em um tempo t, que é justamente o quanto o avião de trás tem que andar para alcançar o avião da frente. Regra de 3, diretamente proporcional, multiplica em cruzes. Vai lá e multiplica então, e aí a gente vai chegar no resultado, 160t é igual a 440 vezes 1, a gente vai chegar aqui no resultado que é 2,75. Tá? Vamos transformar isso daqui em minutos. Vai ser 2 horas e 45 minutos. O que nos leva à alternativa D. Haverá o encontro em 2 horas e 45 minutos. Beleza, galera? Mais um probleminha aí pra gente treinar, então, regra de 3. Vamos lá. Probleminha aí falando sobre torneiras, um problema clássico, aparece muitas vezes. Enfim, lê comigo aqui o problema. 2 torneiras totalmente abertas enchem um tanque de água em 50 minutos. Então olha só as grandezas, hein? A torneira e tempo. Se forem utilizadas 5 torneiras, quantos minutos serão necessários para encher este tanque? Então, primeiro passo, vamos montar a tabela. A tabela é número de torneiras
e tempo, o tempo que vai demorar para encher esse tanque. Quantas torneiras nós temos inicialmente? 2. Então vai lá e marca, 2 torneiras. Quanto tempo demorará para encher esse tanque? 50 minutos. Agora, aumentou o número de torneiras. Foi para quantas? 5 torneiras, professor. Então coloca lá, torneira debaixo de torneira, 5 torneiras, vai encher esse tanque em X minutos, né? No caso. Galera, próximo passo, verificar se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como é que a gente verifica? A gente avalia o que acontece se nós aumentarmos o número de torneiras que enche um tanque. Eu tenho mais torneiras enchendo, portanto, o tempo vai diminuir, vai encher de forma mais rápida, em menos tempo. Mais torneira, menos tempo. Então são grandezas inversamente proporcionais. E a gente multiplica em frente, inversamente multiplica em frente. Então o 5 multiplica o x e o 2 multiplica o 50. 2 vezes 50 é 100, o 5 passa para lá dividindo, então x é igual a 20 minutos, que nos leva à alternativa B. Sempre verifique se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, para você não cometer um erro bobo. Beleza, galera? Mais um. Um carro percorre 120 quilômetros em 2 horas. Se dirigir com velocidade constante de 60 km por hora. Então o carro está a 60 km por hora, em 2 horas ele percorre uma distância de 120 km. Se esse mesmo carro percorrer esse trecho com velocidade de 40 km por hora, quantas horas ele levará para completar o percurso? Bom, a primeira coisa, verificar as grandezas e marcar na tabela. As grandezas que estão sendo relacionadas são velocidade e tempo. Então vamos colocar a velocidade do primeiro carro. A velocidade do primeiro carro é de 60 km por hora. E o tempo, galera, que ele demora para percorrer esses 120 km é de 2 horas. O que eu vou fazer com a velocidade? Eu vou reduzir para 40 km por hora. E aí eu quero saber quanto tempo vai demorar. Montou a regra de 3? Verifique se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que aconteceu com a velocidade? A velocidade diminuiu. Então eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo para percorrer essa distância? Se eu estou indo mais lento, de forma mais lenta, eu vou precisar de mais tempo. São grandezas inversamente proporcionais. E grandezas inversamente proporcionais multiplica em frente. Então vamos multiplicar o 40 vezes o x é igual a 60 vezes 2. Efetuando essa continha aí, 2 vezes 60 dá 120. Então 40x é igual a 120. O 4 vai passar para lá, o 40 vai passar para lá dividindo 120, vai dar 3 horas, o que nos leva aí à alternativa B. Beleza, galera? Ficamos por aqui então nessa aulinha. Falamos sobre regra de 3 simples, que pode ser classificada em diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Um assunto muito importante para você estudar. Valeu, tchau!